Imagina esperar horas no aeroporto, descobrir no meio da madrugada que seu voo foi cancelado e pouco depois ser levada para um hotel a mais ou menos 100 quilômetros de distância e ainda na direção contrária da sua casa. Foi assim que começou a minha viagem para a Polônia. Eu estava no aeroporto em São Paulo, esperando meu voo, achando que em algumas horas eu já estaria a caminho de Varsóvia. Eu precisava muito chegar no prazo porque tinha alguns workshops de yoga planejados. Infelizmente, o tempo de espera no aeroporto foi aumentando cada vez mais. Pela janela, dava para ver a equipe técnica andando de um lado para o outro ao redor do avião, aparentemente preocupada. No painel de embarque, o horário do voo mudava mais ou menos a cada 20 ou 30 minutos, sempre para mais tarde. E nós, passageiros, durante todo esse tempo, praticamente não recebemos nenhuma informação concreta sobre o que estava acontecendo. Depois de mais ou menos 6 horas no aeroporto, eu já estava com muita fome, muito cansada e com uma dor de cabeça enorme. Perguntei para a equipe se a gente ainda ia voar naquele dia. Em vez de uma resposta clara, simplesmente me mandaram ir para a saída para retirar a minha bagagem, sem nenhuma explicação. Já passava bastante da meia-noite quando eu peguei minha mala. Depois disso, mandaram todo mundo entrar em uma fila enorme. E aí veio o ponto alto da noite. Fomos informados que não havia mais nenhum outro voo para a Europa naquele dia, e nem na manhã seguinte. A única opção era ir para um hotel. Perguntei se o hotel era perto. Disseram que sim, cerca de 20 minutos de táxi. Eu pensei, tudo bem, é melhor do que voltar 1h30 para casa. Então, entrei no táxi. Depois de uns 20 minutos, comecei a ficar preocupada. Do lado direito, só escuridão. Do lado esquerdo, só escuridão. E aquilo definitivamente não parecia uma estrada em São Paulo. Perguntei ao motorista se a gente estava indo para o hotel certo. Ele respondeu que achava que sim, mas que o hotel não ficava em São Paulo cidade, ficava em outra cidade, estado São Paulo. Nessa hora liguei para o Bruno, já completamente estressada. Ele me perguntou onde eu estava. E eu respondi, eu não sei. Em algum lugar no meio do nada. E o motorista estava dirigindo a uns 140 km por hora. Eu me sentia em uma pista de corrida, só que sem iluminação nenhuma. Em certo momento, passei o telefone para o motorista para ele conversar com o Bruno. Enquanto eu só pensava, meu Deus, espero que essa não seja a última viagem da minha vida. Depois de mais ou menos 1 hora, finalmente chegamos ao hotel. Eu digo ao hotel porque ao redor dele não tinha praticamente nada. De noite, parecia que o hotel ficava completamente isolado, no meio do nada. Conseguiu fazer o check-in. O motorista foi muito gentil e esperou um pouco
para ter certeza que eu estava tudo certo e de que eu realmente tinha conseguido um quarto. Mas a aventura ainda não tinha acabado. 5 minutos depois de eu entrar no quarto, outra passageira do meu voo entrou dizendo que aquele era o quarto dela. Felizmente, quando ela percebeu que eu era polonesa e não brasileira, me deixou em paz e foi resolver a situação na recepção. Eu já estava tão cansada e com tanta fome que simplesmente apaguei. De manhã, a vista da janela curou um pouco a minha alma. O lugar era realmente bonito. Tomei um café da manhã delicioso. Na verdade, eu praticamente devorei o café da manhã e decidi fazer uma caminhada curta para tentar respirar um pouco e esquecer as aventuras da madrugada. Logo pela manhã, a companhia aérea me propôs voltar para o aeroporto em São Paulo, depois do check-out e esperar lá até um voo noturno. O problema é que a conexão na Europa também ficaria muito mais longa. Passaria de 1 hora para muitas horas de espera. Na prática, isso significaria quase 4 dias em viagem. Então, eu agradeci essa maravilhosa proposta e decidi voltar para casa. Ou seja, exatamente para o mesmo lugar de onde eu tinha saído no dia anterior. E foi assim que depois de quase 24 horas, eu estava de volta ao ponto de partida. Meu próximo voo ficou marcado só para 3 dias depois. No fim, cheguei à Polônia 4 dias mais tarde do que o planejado. Perdi o workshop de yoga e também perdi um tempo precioso que eu poderia ter passado com a minha família. Esse foi o segundo voo cancelado da minha vida, mas esse, com certeza, foi o que mais me cansou. Claro que o mais importante é que no final eu consegui chegar à Polônia, antes tarde do que nunca, mas essa situação me lembrou que viver entre 2 continentes nem sempre é só foto bonita no aeroporto, café antes do embarque e aquela emoção de viajar. Às vezes também são atrasos, voos cancelados, falta de informações, estresse, custos inseparados e um táxi de madrugada, passando por lugares que você nem conseguiria encontrar no mapa. Felizmente, no fim, deu tudo certo e eu ganhei mais uma história para contar. Se você chegar aqui, muito obrigada pela presença.